Falaremos agora dos padrões para telhado em steel frame. A maioria das obras feitas em steel frame, que a gente que costuma passar aqui no escritório, utiliza-se telhados ou de telha, quando for o telhado é embutido, normalmente telha sanduíche, né? Telhas termoacústicas, muitas vezes EPS, poliuretano. E quando ele é aparente, muito se usa telha shingle, né? São os dois telhados mais utilizados nos projetos para steel frame. Não que você não possa utilizar obras com telha cerâmica ou outras telhas, mas isso não é tão comum assim. Também se usa muito telha de fibroamianto, é bem comum você desenvolver obras e projetos para steel frame utilizando telhas de fibroamianto. Estou falando um pouquinho para vocês do padrão de telhado. O que nós precisamos aqui identificar nesse caso são alguns cortes, alguns itens, alguns que são muito importantes. O primeiro, esse aqui que é o forro, tá? Isso aqui está representado o forro de gesso. Isso aqui é uma tesoura, que ela tem um telhado com duas águas. Então o que importa para nós é o comprimento de uma água, tá? Que é esse C aí que eu acabei de desenhar. E vai nos importar também quem é, de novo, esse X, né? O que é esse X? Esse X, na verdade, aqui, ele é a altura que eu preciso deixar para o telhado para poder executar forro de gesso, estrutura, para poder pôr o ripamento, né? Para eu conseguir colocar telha e também conseguir ter um espaço ali de sobra para poder fazer os fechamentos dos rufos, contrarrufos e calhas. Então a gente sempre vai levar em consideração apenas uma das águas. Então você tem um vão de telhado de 10 metros para duas águas, a gente vai considerar 5 metros para esse vão, né? Apenas o comprimento de uma das águas. Ampliando um pouquinho esse corte, então nós temos aqui o forro de gesso, tá? Identificado o forro de gesso, a estrutura de steel frame para o telhado, o ripamento, tá? Normalmente a gente faz o ripamento com montante, a maioria dos casos a gente utiliza montante 90 como ripamento, muitas vezes para fazer a fixação do forro de gesso nos montantes 90, se fixa o forro nesses montantes, por isso que muitas vezes eu trabalho com os montantes a cada 1,20 m. Eu tenho uma altura aqui que é variável, que é o apoio. Quando eu chego a tesoura, muitas vezes na estrutura, essa altura que eu coloco inicial da tesoura, ela é variável dependendo da necessidade, a gente vai falar disso. Mas a maioria dos casos eu trabalho com apoio de pelo menos 20 centímetros, né, ou 200 milímetros. O forro de gesso a gente sabe que é possível fazer, deixar ali uma folguinha de 10 centímetros, 100 milímetros é suficiente para o forro. E aí o que vai variar então é a inclinação e a tipologia da telha. E aí, para isso, eu desenvolvi uma planilha para vocês, que vocês também conseguem fazer download aqui do nosso curso. Vocês conseguem usar essa planilha no seu dia a dia. Nessa planilha a gente tem a estrutura. A maioria dos casos nós trabalhamos com tesoura. Vãos menores também vão de 3, 4 metros. É possível trabalhar apenas com montante, tá? 140 ou 200. Mas vãos maiores a gente acaba optando por tesouras. E aí nós temos então as tesouras de steel frame. Aqui nesse caso, o que eu estou mostrando para vocês é a altura inicial. Essa altura inicial é exatamente onde está escrito variável aqui, tá? Esse variável é exatamente essa altura inicial. Aqui no caso eu travei com 200 milímetros. Aqui a espessura necessária para forro, tá? O ripamento, que pode ser montante 90 ou o cartola, né? O perfil cartola. Quando a telha termoacústica, na maioria dos casos a gente utiliza montante. Podemos também utilizar o perfil cartola, só que aí o apoio do forro precisa ser nas tesouras ou no elemento estrutural e não no perfil cartola. Quando fazemos telhado com shingle, não abri aí na planilha a opção shingle, mas quando se faz em shingle, você vai utilizar o perfil cartola como ripamento do seu telhado. Aí coloquei a espessura da telha, tá? Normalmente o trapézio com uma espessura total de 80 milímetros. Então nós temos aqui a altura, por enquanto, né, da estrutura nossa antes de entrar em inclinação. E aí agora você consegue fazer para o seu caso. Então você vai indicar aqui a inclinação do seu telhado. Se for telha termoacústica, indicaria você trabalhar com pelo menos 10% de inclinação. Aqui você coloca qual é a altura, né? Assim, aqui nessa coluna você coloca qual que é aquele C, lembra que a gente indicou nesse slide anterior. Qual é esse C, qual que é o comprimento de uma água. E aí você indica ela aqui e temos a altura total necessária para o seu telhado. Então, um exemplo. Então, se a gente for trabalhar com uma tesoura de steel frame, a altura inicial 200, 100 milímetros para o forro, o ripamento com 90, a telha de 80, temos 470 milímetros antes da inclinação.
No nosso telhado, com uma água de 5 metros de comprimento, inclinação de 10%, a altura total necessária para o telhado é de 970 milímetros.